A paz, amados! No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre jejum, experiências sobre o jejum. O principal objetivo do jejum é humilhar e afligir a nossa alma. É dizer para a nossa alma, olha alma, você está sob domínio do Espírito Santo. Não é do jeito que você quer, não. Isso não quer dizer que nós não possamos jejuar por outros motivos, mas não só jejuar quando precisa de algo. Isso tem que ser uma rotina, uma disciplina constante na vida do cristão. Sempre jejuando, buscando ao Senhor. Eu não sei você, mas para mim essa é a disciplina mais difícil. Realmente, eu aflijo a minha alma quando eu pratico o jejum. Nós temos vários exemplos na Bíblia sobre pessoas que praticaram jejum por vários motivos, por arrependimento, outros para pedir para o Senhor curar a enfermidade, por livramento, outros para se consagrar ao Senhor, enfim. O jejum é uma arma poderosíssima que o Senhor deixou para nós. Existem vários tipos de jejum. O jejum total, que é o jejum sem água e sem alimentos. O jejum parcial, em que você só toma água. O jejum de Daniel, em que você só come legumes e toma água. Tem o jejum só de líquidos, em que você só toma líquidos e não come nada sólido. E o jejum de delícias. As pessoas às vezes também confundem o jejum de Daniel com o jejum de delícias. Mas no jejum de Daniel, Daniel comeu só legumes. E no jejum de delícias, a gente costuma abrir mão só daquilo que a gente considera delícias. E aí é que tem uma questão também. Porque o que pode ser uma delícia para você, pode não ser para mim, e vice-versa. Por exemplo, meu pai, ele não gosta de chocolate. Para mim, chocolate é uma delícia. Esse jejum de delícias, ele é muito assim, vai de pessoa para pessoa. Quando você vai fazer o jejum de delícias, você pode falar com o Senhor, né? Que o Espírito Santo te direcionar para abrir mão. Que você fala assim, não, isso aqui para mim ficar sem seria bem difícil. Tem gente, por exemplo, que não fica sem café, né? Outros é sem açúcar. Outros têm uma queda por coisas mais salgadas, carnes, essas coisas. Eu fiz jejum de delícias e cortei carnes, cortei açúcares 7 dias. Faz poucos dias agora que eu fiz. Eu, na verdade, fiz esse mesmo jejum por 40 dias. Meu Deus, fiquei um graveto. Depois fiz um propósito de jejum diário todos os dias. Total, entre aspas, né? Porque eu bebi água. Aí todo dia eu fazia até o meio-dia. Mas aí não foram 7 dias, foram acho que um pouquinho mais de 7 dias. Todas as vezes que eu fiz esse tipo de jejum, foi realmente para buscar mais proximidade com o Senhor. Mas você também pode estar fazendo o jejum por alguma causa. Tem gente que faz de um dia, tem gente que faz de 2, tem gente que faz de 3. Vai de pessoa para pessoa. Você tem que andar na medida que Deus te deu. Talvez você possa ficar olhando para outras pessoas que conseguem ficar muitos dias em jejum e você fica se comparando. Não entra nesse caminho, sabe? Começa com a medida que você tem hoje. Ai, Claudinha, mas eu só consigo ficar 2 horas de jejum. Amém. Se é a medida que você tem hoje, começa. Porque isso, gente, é um exercício, sabe? Você começa aos poucos, depois você vai conseguindo aumentar, até para não dar aquele choque no organismo, né? Por exemplo, se você for fazer um jejum de legumes, o jejum de Daniel, é bom que você comece a se preparar antes. Já começa a tirar algumas coisas aos poucos, porque é muito chocante para o organismo, da noite para o dia, você que estava comendo carne, você estava comendo açúcar, você passa a comer só legumes. Realmente você vai sofrer muito mais. Então, sempre tem que fazer uma preparação antes, aos poucos, e depois, quando você for voltar a introduzir a alimentação, não vai terminar um jejum de legumes e querer comer uma pizza, uma buchada, não sei. Seu organismo não vai aguentar, né? Então tem que ser tudo com moderação. Agora eu vou falar para vocês o que aconteceu quando eu comecei a jejuar. O jejum de 7 dias, que é o de delícias, que eu fiquei sem as delícias. Gente, eu não sei se vocês vão se identificar, mas foi impressionante. Falando da parte física, não sei se é assim que eu posso expressar. Falando da parte assim de renúncia mesmo. Foi só, aliás, toda vez que eu faço um propósito com Deus de começar a jejuar, é impressionante que isso acontece comigo. Eu não sei se acontece com vocês, mas depois vocês comentam aí. Olha,
Foi só eu começar. Eu fui convidada. Eu tinha feito aniversário e passou batido, tal. Não fiz nada, comemorei nem nada. Aí eu comecei dias depois o propósito. Inventaram de fazer uma festa surpresa pra mim. Aí descobriram que eu tava em jejum, que eu não podia. Começaram a me chamar pra lanchonete, pra pagar pra mim. Aí eu comecei a ganhar chocolate, gente. Eu ganhei chocolate daqui, eu ganhei chocolate dali. E eu ganhei caixa de bombom. Pena que eu não tenho mais essa foto. Eu fui convidada para chá de bebê, eu tive que ir porque era para ajudar uma pessoa. Todo mundo comendo bolo, gente, todo mundo se deliciando e eu lá, Jesus, me dá graça. Ainda dei sorte, ainda que eles tinham levado uma torrada. Eu tive que comer aquela torrada seca, beber água, enquanto o pessoal se deliciava. Tô falando para vocês verem como que é a realidade. Vocês vão passar por isso também, talvez. É assim mesmo. Eu ganhei muito chocolate de várias pessoas. Simplesmente comecei a ganhar chocolate. Caixas de bombom, bolachas recheadas, bombons, trufas. Eu não sei o que aconteceu, gente. Eu não podia comer nada. É impressionante porque toda vez que eu faço esse tipo de propósito, acontece isso. Isso eu já estava esperando que fosse acontecer, mas dessa vez foi muito intenso. Isso na parte, né, que eu falei para vocês, de renúncia. Na parte espiritual, aconteceu o que também sempre acontece quando eu jejum. Porque eu falei para vocês que eu sempre jejum para poder me aproximar mais de Deus, enfim. Mas toda vez que eu faço um propósito, no final ou durante, Deus começa a usar pessoas para falar comigo. Eu recebo profecias. Não é essa a minha intenção, mas sempre. No último dia do meu jejum, de 7 dias, do meu propósito, Deus usou uma irmã da igreja em profecia e, sabe, desbravou tudo que estava passando comigo. Da outra vez que eu fiz o de 40 dias, também. Foi a irmã mandou pelo WhatsApp. Eu percebo também, eu fico mais sensível, mais quebrantada, sabe? Eu fico mais quebrantado, um espírito mais quebrantado. Então, muitas coisas começam a me comover, coisas que antes eu estava insensível, começam a me comover. Teve uns dias que eu estava jejuando, da outra vez, em jejum normal mesmo, aleatório que fala, sem ser aqui, dias. Eu começo a sentir a presença de Deus do nada. O manifestar, tipo, eu posso estar aqui agora e começo sentir aquela presença, eu começo a chorar de alegria e começa aquela manifestação maravilhosa da presença, sem motivo aparente, entre aspas, porque a gente sabe que tem um motivo. Fico muito sensível, muito quebrantada, isso o jejum faz em mim, me quebranta muito. Desses últimos dias que eu fiz jejum agora, sem ser esse que eu falei para vocês dos 7 dias de delícias, jejum mesmo todos os dias, o Senhor começou a responder orações minhas, que já eram orações que eu vinha orando por uma causa, já fazia tempo, que o Senhor ainda não tinha respondido. Nesses dias que eu comecei a fazer jejum, o Senhor começou a responder todas essas orações. Mas não foi por esse motivo que eu fiz o jejum, mas o Senhor começou a responder. Até porque a fé da gente também começa a aumentar, né? Quando a gente começa a jejuar também, começa a ter mais fé, a fé começa a ser mais aguçada. Então, assim, o Senhor começou a responder. Aí eu comecei a receber relatos que o Senhor respondeu as orações. Olha, Claudinha, o Senhor tá respondendo. Lembra aquela causa que você tava orando? Falaram pra minha filha, fala pra sua mãe continuar orando que tá dando resultado. Isso eu comecei a ver. E uma coisa muito interessante que aconteceu também, que eu tô passando por uma fase, né? E aí eu tava lá no meu quarto falando, Senhor, tô passando por essa crise financeira, Senhor, esse tempo tá difícil, tal, Senhor, me dá graça, tal. E eu lembrei de uma irmã da outra igreja que eu congregava, que ela passou uma crise financeira. A história que aconteceu com ela, com o esposo dela, foi muito parecida com o que tá acontecendo comigo e com o meu esposo. E aí eu lembrei dela, eu falei, meu Deus, eu lembro que ela passou e o Senhor deu vitória, o Senhor restituiu. Hoje ele tá num emprego maravilhoso, assim, bênção de Deus, enfim. E aí eu pensando, mas aí eu pensei assim, meu Deus, Senhor, mas ela ficou 5 anos nessa prova. Jesus, será que o Senhor vai me deixar 5 anos nessa situação, Senhor? E conversando assim, Jesus me dá graça. Aí beleza, esqueci. Irmãos, quando foi no outro dia, quem me manda a mensagem é essa irmã. Ela falou, Clau, eu sonhei com você. Eu sonhei que eu ia na sua casa, que você estava muito triste porque você estava passando por muita dificuldade financeira. E ali eu tinha muita empatia por você. E aí eu pegava nas suas mãos e eu orava por você com muito amor. Clau, eu não sei o que você está passando. Persevera.
o Senhor te dará a vitória. O Senhor vai te surpreender. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Tudo isso, gente, aconteceu durante o período que eu estava jejuando. E tem mais coisa também que Deus usou mais pessoas para falar. Eu anotei no outro caderno. Tem uma pessoa que eu já estava orando, sabe, por ela há um tempo. Ela nem sabe. Porque a gente que tem meio que esse chamado para intercessão, a gente ora pelas pessoas que a gente nem conhece. A pessoa nem sonha que a gente existe e a gente está lá orando. Aí, mas essa pessoa eu até conheço. Mas não tem aquela amizade, né? Chegou ao meu conhecimento. Eu creio que tem algum trauma do passado, né? Então essa pessoa se comporta de maneira muito dura. E, enfim, né? Eu tenho que tomar cuidado para não expor ninguém. Irmãos, eu comecei a orar por essa pessoa. Orar. E nesse período de jejum também, eu recebi testemunho. Irmãos, a pessoa começou a mudar da água pro vinho. A pessoa agora é uma pessoa alegre, uma pessoa que sorri, uma pessoa afetuosa. Mas eu creio que ali era também coisa espiritual. Eu creio que o Senhor botou o Satanás para correr. Tinha coisa espiritual aí por detrás desse negócio. Agora eu vou contar para vocês também. Essa experiência que eu tive também com o jejum foi assim surreal, que eu demorei dias, eu acho que eu demorei mais de meses para entender realmente o que foi aquilo. Mas hoje eu entendi, hoje eu entendo o que aconteceu ali. Então eu vou contar para vocês, depois eu vou contar para vocês o que aconteceu. Vocês vão notar alguma diferença na imagem, porque eu tive que regravar esse trecho do vídeo, porque eu pisei no tomate na hora da edição, né? Daí não deu certo, eu tive que regravar. A experiência que eu queria compartilhar com vocês, mais marcante para mim nessa questão do jejum, foi uma vez que a minha mãe pediu para que eu fosse no mercado para ela comprar umas coisas. Eu levei minha filha e eu tava em jejum esse dia, essa tarde. E eu fui, irmãos. Só que a minha filha, ela queria conversar com uma pessoa que estava lá no supermercado, trabalhava lá. E aí, a gente foi e a gente não encontrou essa pessoa. Na hora que eu tô, isso eu em jejum, na hora que eu tô voltando pro carro, para guardar as coisas, que eu tô guardando as coisas, irmãos, tava no estacionamento, para duas pessoas na minha frente, ficam paradas, eu olho para essas duas pessoas, eu simplesmente não reconheço. E detalhe, essas pessoas são pessoas que eu conheço de cor e salteado. Não eram pessoas que fazia muito tempo que eu não via e daí eu não estava reconhecendo, não. Elas pararam na minha frente e eu conhecia elas aí do cotidiano. Irmãos, eu simplesmente olhava essas duas pessoas guardando as minhas compras no carro. Eu não reconhecia as pessoas. Eu olhava assim e não reconhecia. É como se eu tivesse tido assim um lapso de memória, sabe? Quando a pessoa perde a memória e não reconhece alguém que ela conhecia, é como se aquelas duas pessoas fossem duas pessoas completamente estranhas para mim. E eu tô guardando as compras no carro, em jejum. Tô vendo aquelas duas pessoas paradas assim na minha frente, né? E tô guardando. Só que, em contrapartida, irmãos, eu não reconhecia elas, irmãos, fisicamente, mas os meus sentidos espirituais foram abertos e eu simplesmente, ao invés de eu enxergar aquelas pessoas por fora, eu passei a enxergar elas por dentro. Porque quando eu olhei nos olhos de uma das pessoas, eu simplesmente, mesmo achando que eu não conhecia, porque até então eu não estava reconhecendo, eu conseguia ver a alma dessas pessoas. E ali Deus começou a passar para mim toda a alma da pessoa, se passava na mente da pessoa, por que a pessoa tinha tais atitudes, tais maneiras. Eu olhava para uma, olhava para outra e pensava, é assim, essa pessoa é dessa maneira, ela age dessa maneira, embora eu não conhecesse, entre aspas, essas pessoas. E ali o Espírito Santo começou a me ministrar tudo sobre aquelas pessoas. Aí continuei guardando as compras, terminei de guardar. Entramos no carro, eu e minha filha, fui fazer a manobra e vi o carro da pessoa que a minha filha queria conversar. Eu falei, filha, o carro tá aqui, a pessoa tá aqui sim. Ela, ué, mamãe, que isso? Claro que tá, ué. Parou na nossa frente, mãe. O quê? Mãe, pelo amor de Deus. Parou na nossa frente, ficou um tempão parado na nossa frente e ainda te cumprimentou. Você não viu, mamãe? E eu, irmãos? Eu falei, meu Deus, como assim? Só que daí a minha ficha caiu. Eu falei, filha, por acaso tava com a blusa roxa? Ela falou, tava.
Irmãos, eu fiquei chocada, chocada. E ela também. Irmãos, eu fiquei chocada. E minha filha também, mãe, mas como assim? Eu, Jesus, o que é isso? O que tá acontecendo? Sabe, meio sem entender? Como eu não pude reconhecer? E ali, irmãos, eu ainda demorei. Aí eu fui aos poucos assimilando, ainda demorei uns dias, muitos dias para entender. Eu entendi que eu tinha tido uma experiência espiritual, mas eu queria entender o que foi aquilo. Então, assim, depois o Senhor me trouxe a compreensão que eu tive, tipo, um discernimento de espírito. O Senhor fez com que os meus olhos naturais fossem anulados, o meu reconhecimento natural fosse anulado, para que o Senhor me revelasse o que estava dentro daquelas pessoas e o porquê daquelas pessoas tinham algumas atitudes. Foi, assim, algo incrível, irmãos. Incrível e eu demorei dias para entender e eu tenho certeza que isso só aconteceu porque eu estava em jejum. E, sinceramente, se a minha filha não tivesse comigo para me falar quem era, até hoje eu ia achar que se tratava de dois estranhos, sendo que eu conheço perfeitamente. São pessoas do meu cotidiano, então não teria como eu não reconhecer essas pessoas. Essa foi a experiência assim que mais me marcou na questão do jejum e me trouxe muita compreensão. Foi surreal. Até hoje a minha irmã fala: "Meu Deus, o que foi aquilo, Senhor?". Então foi um discernimento assim bem assim forte que eu tive ali através, né? O Senhor me deu através do jejum. E eu quero que vocês deixem nos comentários, conte o testemunho de vocês com o jejum, como tem sido, se vocês praticam, como que se vocês têm dificuldade, alguma bênção que vocês já receberam por causa do jejum, porque eu quero ler tudo. E vamos embora, vamos continuar aí jejuando, buscando, né? Que esse é o caminho. Amém. Fique com Deus e até o próximo vídeo.